Fique por dentro. Entrevista. A amamentação é o tema do Fique por Dentro de hoje e conversaremos sobre esse assunto com a médica ginecologista e obstetra Naira Scaterzini Sena. Bom dia para você, doutora. Seja muito bem-vinda ao Fique por Dentro e também à Rádio Transmundial. Bom dia, Paula. Bom dia, Fábio. É um prazer estar por aqui. Doutora, já perguntando para você se é normal sentir dor na hora de amamentar. Olha, essa foi uma das coisas que eu me deparei que mais me surpreendeu quando eu comecei a amamentar. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 2 meses, ele mama ainda. Na teoria, eu aprendi que só doía se a gente tivesse algum machucado na mama, né? Então, se a pega, que é a posição da boquinha do bebê para a sucção, tivesse incorreta ou, enfim, tivesse qualquer machucado, qualquer fissura no mamilo. E na prática eu percebi que não, que na verdade no início, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, a dor e a sensibilidade no mamilo pode sim aparecer, e é muito frequente que apareça, e ela é causada pelo atrito em excesso, né? Se a gente pensar que um bebezinho mama 8 a 10 vezes por dia, por mais que seja uma pele delicada da boquinha do bebê, assim como a pele do mamilo também é delicada, esse atrito no mamilo repetidas vezes faz com que ele se torne mais sensível, com que a pele fique mais fininha no início. Claro que isso sempre passa, essa dor sempre passa. E o limiar de dor e sensibilidade de uma paciente para outra é muito variável. Então, a minha experiência, por exemplo, eu fiquei com uma sensibilidade nos mamilos por 2 meses e meio, mais ou menos. Tenho uma porção de amigas e pacientes que ficam menos tempo do que isso. Mas essa sensibilidade sempre acontece em intensidades diferentes, e daí essa paciente tem, às vezes, dificuldade para colocar o sutiã, porque esse atrito do tecido no mamilo incomoda, ou ao tomar banho, o contato com a água, com a toalha também incomoda. E é importante que as mulheres saibam disso, porque isso é um fator que as desestimula. Quando elas não ouviram falar sobre essa sensibilidade antes, elas podem achar que tem alguma coisa de errado naquele processo. É verdade. Doutor, uma coisa que é comum também acontecer, né, é a mãe não conseguir amamentar assim que o bebê nasce. E por que acontece isso? Na verdade, aí a gente tem alguns fatores relacionados ao próprio bebê. Então, se esse bebê nasce prematuro ou tem qualquer alteração de formação, por exemplo, lábio leporino, enfim, se ele tiver qualquer alteração ou limitação inicial, isso pode dificultar o processo inicial da amamentação. Do lado da mãe, se ela tiver alguma cirurgia na mama, seja ela estética ou funcional, não todas as cirurgias, mas uma grande parte das intervenções cirúrgicas nas mamas podem causar uma alteração da condução do leite para o mamilo. Então, essa mulher também pode ter dificuldade. E a amamentação é uma engrenagem complexa no começo, porque o que faz o leite descer, popularmente falando, né, o que estimula a produção do leite é justamente a sucção do bebê no mamilo. Então, se existe alguma dificuldade nesses primeiros dias para que esse bebê sugue o mamilo adequadamente, para estimular a descida do leite, daí sim essa mulher pode ter uma dificuldade de produção de leite. E quais são os cuidados básicos que a mãe deve tomar aí para amamentar a criança? Na verdade, eu posso dar algumas dicas. Eu diria que o ideal é que a gente não crie muitas expectativas. Eu vejo que 100% das grávidas hoje em dia têm uma grande expectativa com a fase da amamentação, o que faz com que elas estudem muito esse tema. O que é excelente, mas a expectativa pode gerar muita frustração. E o processo inicial não é fácil. De fato, vem permeado por uma série de inseguranças inerentes àquele momento inicial da maternidade, a insegurança mesmo enfim, posicionar o bebê para mamar. Então, quanto mais frustrações ela tem, mais desestímulo para dar seguimento naquele processo da amamentação. Então, eu digo, estude, mas não crie expectativas e forme, claro, uma boa rede de apoio ao seu redor. Isso faz muita diferença no sucesso da amamentação. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala do parceiro ou da parceira, a gente fala da cuidadora, da mãe, da sogra, enfim. Quem estiver ao redor dessa paciente
apoiando ela e dando suporte para que a amamentação dê certo e, enfim, ajudando a cuidar do bebê nesse primeiro momento. É importante que essa rede de apoio esteja, enfim, entenda sobre a amamentação como a mãe e esteja ali para apoiá-la, estimulá-la. Doutora, você falou sobre as posições para a mãe amamentar, né? Quais são esses tipos de posições que são mais ideais, os jeitos? A gente sabe que existe até algumas almofadas, né, que elas colocam assim para ajudar na altura também. Sim, na verdade a gente conhece aquela posição tradicional, né? Com toda foto de mãe amamentando ou desenho, pintura, você vê aquela posição tradicional da amamentação. Que aquela posição é muito legal, pode funcionar para muitas mães, mas às vezes, bem no início do período da amamentação, ela pode não ser tão prática para a mãe na insegurança de segurar o bebê, a cabecinha, porque o bebê nasce sabendo sugar, mas não necessariamente sabendo se posicionar para mamar, e a posição é o que faz a pega correta. Então, sempre na maternidade, as enfermeiras, as obstetras vão auxiliar a mãe a aprender a posicionar, mas além daquela posição tradicional que a gente falou, que tem nos quadros, nas fotos, a gente pode ter uma posição em cavalinho, por exemplo. Esse bebê fica sentadinho na coxa da mãe com o rostinho na frente da mama. Isso não é tão usual para os bebês recém-nascidos, porque eles são muito molinhos, mas é possível em determinadas fases da amamentação. Ela pode amamentar também na posição invertida, quer dizer, ela posiciona o corpinho do bebê ao lado do corpo dela e segura a cabecinha do bebê direcionando para a mama, diferente daquela posição tradicional em que o corpinho do bebê fica encostado na barriga da mãe. E assim a gente pode falar de N outras posições que vão ser adequadas de acordo com as necessidades da mãe e do bebê, e conforme ela for pegando manejo, for tendo mais segurança no decorrer dos dias e das semanas, daí ela vai conseguir fazer todas elas e escolher a que for melhor para ela. A almofada de amamentação ajuda bastante a dar suporte, a dar altura, a não cansar tanto o braço da mãe. Porque uma mamada pode durar aí de 30 minutos até 1 hora. Então, ela, ao ter que suportar o peso do bebê com o braço dela, pode se cansar. Por isso, as almofadas auxiliam bastante no posicionamento. A Luísa Mariano, de Ilha Solteira, São Paulo, ela diz assim que doeu muito amamentar no primeiro bebê, né? Aliás, no primeiro bebê nem tanto, mas no segundo, ela falou que doía muito, fez ferida e até sangrou. E toda vez que ela tinha que amamentar, ela chorava de dor. Mas hoje as crianças têm 10 anos e 4 anos, passou, ela falou, ufa, até escreveu aqui. Que fase, né, Luísa? Para essas mulheres que sofrem com esse problema, tem alguma pomada, alguma coisa que possa aliviar? Então, é importante as mulheres saberem que o relato da Luísa é super comum. Então, a dor pode acontecer pela pega errada, né, por qualquer posicionamento ali diferente, que provavelmente aconteceu no caso dela, porque ela teve um machucado, sangrou. Então, isso precisa de uma correção da pega, da avaliação de como que esse neném está abocanhando o mamilo e corrigir esse desvio. Às vezes ele abocanha muito na pontinha ou um pouco de lado, e isso pode fazer uma pressão maior no mamilo de um lado do que do outro e ir partindo a pele mesmo, causando uma fissura, uma rachadura. E daí pode sangrar. Mas além dessa dor pela correção da pega, a gente pode ter a dor pela sensibilidade, que a gente falou no começo da entrevista. Para as duas coisas, tem orientações médicas, existem alguns protetores de mama ou bicos de silicone ou cremes específicos que a gente pode usar, mas todos eles devem ser usados só quando indicados pela obstetra. E a dor não pode desestimular a paciente, então ela precisa, sim, procurar a sua obstetra para entender qual que é a ação que ela pode fazer, ou corrigir o posicionamento do bebê, ou usar o bico de silicone, ou usar o creme, mas para que ela engrene na amamentação, porque é importante a gente saber que a amamentação é essencial para a mãe e para o bebê. Uma dica também que eu ouvi dizer uma vez é você, a mulher no caso, ir para o sol, né? Ficar um tempo no sol, que dizem que ajuda também quando ela está com esse problema de sangrar, né? Na hora de amamentar e tudo mais. Ajuda também, doutora? O sol tem um potencial cicatrizante e de engrossar essa pele, de tornar essa pele mais resistente. Então o sol ou até algumas luzes artificiais
podem ajudar, mas isso com parcimônia, porque a gente já sabe, todo mundo já deve ter passado por isso, vai para a praia, se expõe ao sol por muito tempo, um sol muito forte, queima a pele, e daí dói. Então, se ela não tiver um controle do tempo e do tipo de sol que ela vai se expor, que é sempre o sol da manhã ou do final da tarde, no máximo 10 minutos de exposição dos mamilos, ela pode queimar o mamilo e piorar a situação. O próprio leite, ao término da mamada, ela pode usar o próprio leite que sai do mamilo para também passar no mamilo, que ele tem um grande potencial cicatrizante, e ele vai proteger esse mamilo até a próxima mamada. E como é o próprio leite, ela não vai precisar limpar esse mamilo antes de amamentar de novo, o que faz com que ela evite a fricção, o atrito exagerado. Você falou que a mamada pode durar aí até 1 hora. Qual que é o intervalo ideal entre essas mamadas? Bom, a gente já evoluiu muito quando a gente fala de amamentação e na prática mais recente, preconizada, e nos estudos mais recentes, a gente incentiva a livre demanda. A livre demanda que é o incentivo para que esse nenê mame quando ele tiver necessidade. Antigamente, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as mamadas a cada 3 horas, de 3 em 3 horas. Hoje em dia, a gente só usa esse tipo de orientação se o bebê tiver qualquer particularidade ou necessidade, enfim, se ele não estiver ganhando peso adequadamente, daí vai ser uma indicação da pediatra. Mas a livre demanda é o que a gente pratica hoje. E as mamadas podem se alongar por até 1 hora, mais ou menos, porque o mamar não é simplesmente alimento para o bebê. O mamar é também acolhimento. Ele ficou 9 meses junto daquela mãe, então ele está acostumado com aquela voz, com aquele cheiro, com aquele aconchego. E ele encontra isso novamente quando ele vai mamar. Então ele passa um período mais longo do que simplesmente com foco na nutrição, na comida, ali no colo da mãe mamando, porque aquilo é gostoso, é aconchegante. E isso não é um problema, porque ele sugar o mamilo durante essa 1 hora faz com que eu estimule a produção de leite para a próxima mamada. Então, a gente não tem que entender como uma insegurança para a mãe, esse neném está mamando por longos períodos, será que ele não está tendo o leite, a quantidade de leite necessária? Não, ele está mamando por longos períodos porque ele quer ficar perto da mãe. Isso é super comum. Uma coisa que eu queria saber se é mito ou verdade. Eu tenho uma filha, né? E tenho um sobrinho também. E a minha cunhada sofreu muito com o sobrinho na questão de amamentação, que ele queria ficar o dia inteiro assim, né? Com ela. E a Luísa, minha filha, já foi diferente. É de menino e menina essa diferença ou foi um caso atípico que aconteceu? Sim, são relacionamentos diferentes, né? São RGs diferentes, então eu sempre brinco para as pacientes que RGs diferentes resultam em relações diferentes. São conexões diferentes da mãe e do bebê, e o bebê vai ter, obviamente, uma necessidade de apego à mãe maior ou menor, isso é muito variável e é totalmente normal. E a gente sempre tem que respeitar também e entender quando essa relação de mamada se torna prejudicial para a mãe e para o bebê, porque sim, existem casos que o bebê fica mamando ali o dia inteiro e a mãe não consegue fazer suas atividades, ou ela tem uma privação de sono muito grande, porque esse bebê acorda de hora em hora para mamar. Então, nesses casos, a gente não tem que pensar em desestimular a amamentação, a gente tem que olhar para esse cenário mais amplo e entender por que esse bebê está com essa necessidade maior. É impressionante, mas eles sempre conseguem mostrar para a gente que alguma coisa não está bem. E se a gente tiver a maturidade de olhar esse cenário de forma maior, mais ampla, a gente muitas vezes consegue entender qual é a necessidade, corrigir isso, esse bebê segue mamando, mas daí de uma forma saudável para ambos, né? Para a mãe e para ele. A Marília Lira, nossa ouvinte lá em Manaus, ela diz que amamentou os filhos dela, o Fábio e o Gustavo, e conta que foi uma satisfação enorme. E eu quero saber, doutora, já falando dessa questão da satisfação, como é que a mãe sabe que a criança foi amamentada o suficiente? Uma boa, porque a gente nunca sabe quanto leite está saindo do mamilo, né? Diferente de quando você oferta a mamadeira, que você sabe quantos ml de leite você deu. Então, uma boa métrica, uma boa forma da gente medir isso é, primeiro, pelo xixi. Se sai xixi na fralda, se essa fralda é trocada com intervalos regulares, aí 6 a 8 vezes no dia, e tem xixi na fralda,
é um sinal de que está entrando líquido e por isso ele está filtrando e jogando fora. Quer dizer, ele está bem hidratado. Se sai lágrimas quando ele chora de verdade, porque o bebê resmunga muitas vezes durante o dia, mas quando ele chora de verdade, com alguma irritação grande, saem lágrimas. E se saem lágrimas, ela sabe que esse bebê está bem hidratado. E se ele está ganhando peso, por isso o acompanhamento com a pediatra é importante, porque a gente vai vendo esse bebê ganhando peso dentro da curva adequada e vai ter segurança de que esse bebê está bem nutrido. Bom, nós recebemos aqui a nossa ouvinte Wanda, que ela diz o seguinte: ao amamentar os meus filhos, eu sentia dores embaixo da unha, apenas em 2 dedos, nas 2 mãos. Era como se estivesse enfiando uma agulha, somente quando ela dava de mamar. É normal isso, doutora? Nunca ouvi nenhum relato parecido. A gente pode, é sabido que quando o bebê suga, ele estimula a produção de um hormônio que faz a contração do útero. Então, é muito comum você ouvir as pacientes falando, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, quando meu bebê mama, eu sinto cólica. Porque, claro, aquele útero ficou grandão, do tamanho do bebê, o bebê nasce e o útero não contrai de uma hora para outra, ele vai contraindo com o passar dos dias. Então, a mamada auxilia muito nessa contração. Mas sobre dores nas unhas eu preciso pesquisar, porque isso eu nunca ouvi. Vou pesquisar, depois eu falo para vocês. Doutora, e quando amamentar é contraindicado? Nos casos de paciente com HIV, com AIDS, nesses casos a gente contraindica a amamentação. Todos os outros casos, outros tipos de doenças, como hepatite, por exemplo, a amamentação é liberada, mas a mãe precisa ter ciência de que existe a chance de contaminação do bebê. Mas quando a gente vai ver na grande população, o percentual desses casos é muito pequeno. Então, a grande maioria dos bebês pode sempre ser amamentado sem nenhum problema. E a questão do tempo de amamentação. A gente sabe que a maioria das mulheres não consegue amamentar muito tempo, porque com 3, 6 meses volta já para o trabalho, aí já não consegue tirar o leite para deixar para o filho, aquela coisa toda. Geralmente, até os 6 meses é o tempo que as mulheres realmente conseguem amamentar, né? E eu queria saber qual a idade ideal para que as mães amamentem os seus filhos, até que idade? Bom, segundo orientações de órgãos internacionais, como a OMS, sugere-se que esse bebê mame no peito exclusivamente por 6 meses. E mantenha o aleitamento materno complementado com outros tipos de alimentos até os 2 anos. Essa é a recomendação geral para o mundo. Claro que isso não vai se encaixar a todas as pessoas. E daí a gente tem que entender qual é a limitação de cada pessoa. Alguns bebês também têm orientações pelo pediatra diferentes disso. Alguns bebês começam a comer um pouquinho antes dos 6 meses, enfim, daí vai da particularidade de cada bebê. Mas, no geral, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e manter ele com as comidas já inseridas na dieta do bebê até os 2 anos. Essa mãe tem, de fato, muita dificuldade para seguir com a amamentação quando ela volta ao trabalho. Hoje em dia a gente já tem um avanço grande, que são algumas empresas que têm salas específicas para amamentação, que ou ela pode amamentar o próprio bebê se alguém levar ele para ela, ou ela pode tirar o leite com bombinhas elétricas, que já são bem mais difundidas hoje em dia, e armazenar lá para que ela oferte esse leite mais tarde. A Gabriela, de Bauru, interior paulista, pergunta se usar absorvente de seio de uma forma exagerada pode causar aí candidíase mamária. Pode, a gente chama, quando é na mama, a gente chama de monilíase, mas é o mesmo fungo, né? Quando a gente pensa em abafamento, a gente cria calor e umidade em qualquer lugar, não necessariamente no corpo. E o calor e a umidade são propícios para o fungo. Isso acontece no corpo também. Então, aqueles protetores de mama que têm uma base plástica, são de algodão, né? Eles abafam a mama. Assim, muito parecidos e semelhantes com o que as mulheres usam na região íntima também, em algumas situações. Então, com esse abafamento da mama, cria-se calor e umidade no local e o fungo pode proliferar. E quando acontece essa monilíase, ela vai passar diretamente para a boquinha do bebê. Então, daí, quando a gente diagnostica, a gente tem que tratar a boquinha do bebê e o mamilo da mãe, porque senão eu vou sempre entrar em contato de um lado ou do outro com o fungo. Então, usar esses protetores de mama,
só em situações muito específicas. Então, não o dia todo, usar ele quando, enfim, eu vou precisar sair com o bebê ou eu vou ficar um período maior sem amamentar e eu sei que a minha mama pode vazar um pouquinho mais. Mas não durante as 24 horas do dia e nunca dormir com ele. Olha, infelizmente o tempo está acabando. A gente ainda tem algumas perguntas que a gente acredita que é bastante importante. A gente queria que você respondesse sim ou não, pode, não pode, o mais rápido possível, só para a gente Claro. não pular essas perguntas. A questão da pílula anticoncepcional. E aí, pode ou não pode? A partir de quanto tempo a mãe pode voltar a tomar? Podem determinados tipos e daí precisa ver com o obstetra. Não são todas que podem. A questão da alimentação. É indicado a mãe comer coisas mais saudáveis nesse tempo ou pode tá tudo liberado? Sempre uma alimentação mais saudável é mais rica para a nutrição do bebê. O que não está liberado nessa fase, bebidas alcoólicas. E a questão de engravidar, acontece muito, né? A mulher acabou de ganhar neném, engravida novamente. E aí, o que fazer para se prevenir nessa época, né? Ela pode amamentar enquanto ela estiver grávida, isso acontece de fato, mas a prevenção, a orientação com o obstetra ou com uma pílula que não prejudique a amamentação ou com um método de barreira, como a camisinha, são boas escolhas. E os contatos, doutora? Infelizmente o tempo foi embora. Quem tiver mais dúvidas pode mandar para mim diretamente pelo Instagram, DRA_Naira, ou pelo meu site www.dranaira.com.br. Nós conversamos então com a médica ginecologista e obstetra Naira Scaterzini Sena, ela que falou sobre amamentação. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigada, gente. Um abraço.